E aí, pessoal, espero que você esteja bem para a gente terminar essa apostila, esse volume 2, né? Na semana 4, nós iniciamos aí com um texto, Era uma vez um reino sonolento, que pela estrutura a gente vê que é uma narrativa, que tem diálogo, porque tem o travessão, tem a fala do narrador. Temos o texto 2, que você já vai observar que é um texto dramático, que é uma encenação, uma peça de teatro. Por que você descobre isso? Pela estrutura do texto, né? Você observa que lá no texto 1 aparecem os travessões nos diálogos. Já no texto 2 vem todo o súdito 1, súdito 2, quem são, né, os personagens aí, com as suas explicações entre parênteses, que são as rubricas, né? Então, você vai ler esses dois textos para responder as questões. Número 2, quais são os personagens do texto 1 e do texto 2? Você vai lá e identifica esses personagens para responder, tá bom? Número 3, preencha a tabela abaixo. Então, ao ler o texto 1 e ler o texto 2, você vai ver, possui narrador, isto é, uma voz que conta a história? Então, será que o texto 1, será que o texto 2, você vai responder aí. Era uma vez um reino sonolento, qual que era o reino adormecido? Há falas de personagem, como aparece no texto? Então, você vai observar a diferença entre o texto dramático ali, né, que foi criado para ser representado. Como é representado o ambiente? Anteriormente tem como são as características desses personagens dos dois textos, né? Então podemos continuar. Nós vamos agora para a questão 4. Que tipo de discurso aparece no texto 1 e no texto 2? Né? Será que é um discurso direto, indireto? Né? Será que como são representados os diálogos? Tá? 5. Agora responda. Quais as características do texto dramático escrito que você observou que há no texto dramático? Porque você vai observar no texto 1, mas aí está perguntando do texto 2, tá? Que é o texto próprio para representar no palco. 6. Pensando nas críticas de um texto para ser encenado, quais mudanças poderiam ser realizadas no trecho a seguir? Observe os aspectos que podem ser melhorados, utilizar uma pontuação mais expressiva, né? Visto que o texto não aparece pontuado adequadamente. Você poderia inserir rubricas indicativas das falas, né, das ações antes das falas, tornar as falas mais engraçadas, mais cômicas, enfatizar alguma parte do texto, né? Então, é importante, além disso, né, que o texto adaptado por quê? Porque você vai trabalhar em cima de um texto que já existe, né? Tem a coerência, né? Tem uma sequência lógica, de forma que as falas dos personagens conduzam ao desenvolvimento do texto, que a pessoa que vai assistir entenda a sequência de ações aí dos personagens. É essa que você vai olhar, essa adaptação do Chapeuzinho Vermelho, e fazer a reescrita no espaço abaixo, tá? Os aspectos que podem ser melhorados, que podem ser, que você vai criar mesmo nessa produção, tá bom? Eu espero que tenha ajudado bastante nessa questão, embora tenha a questão 7 para a gente continuar, né? E agora que você já reescreveu o texto, né? Te juro que eu pensei que tinha terminado, mas você escreveu o texto, seu texto, você vai analisar e observar. As falas das personagens são atrativas e ajudam a desenvolver o enredo? Será que sim? Você pode refazer se de repente você não achar, né, que não chamou atenção. Número 2, é utilizada uma pontuação que colabora para a expressividade do texto, como nós sabemos, o ponto de exclamação, né, como a gente muda a entonação de voz quando ele aparece. Então, será que as rubricas estão claras e são suficientes para a encenação? Você faz essa leitura, essa revisão do seu texto. Se não ficou bom, você pode, né, refazer. 8, peça alguém da sua família para ler o texto reescrito e fazer, né, os comentários, observações necessárias. E se ficou bom, ótimo, significa que você entendeu tudo que foi explicado. Espero ter ajudado você, né? E até o próximo módulo. Um forte abraço.